Zelda é um jogo marcante por ser um dos primeiros jogos de console mais sofisticado, mais lento, mais pensado. Zelda Tears of the Kingdom foi lançado e tá bombando, todo mundo falando, mas como é que vem esse sucesso todo dessa franquia? A gente explica e tem um monte de convidado pra falar também. Estarei com vocês essa semana no Uplay pra falar de Zelda. Vem comigo pra saber um pouco mais da história de The Legend of Zelda, ou of Link, ou qualquer coisa que você queira aí. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu e a gente tem que começar do começo, né? Obviamente, vamos contar de onde surgiu essa ideiazinha de fazer um elfo que precisa salvar uma princesa e na verdade a princesa é que tá no título do jogo e não o elfozinho. Vamos saber isso tudo, pelo amor de... A série The Legend of Zelda está em alta novamente com Tears of Kingdom, o 18º episódio principal, porque a gente não tá contando os spin-offs e remakes, senão ia chegar em uns 29 jogos fácil, contando tudo. É aquele game que dita tendências para os desenvolvedores, que move o mercado por ser capaz até de vender console e que é aguardado por toda a comunidade com expectativa de jogo do ano. E logicamente, antes de falar dessa grande novidade, desse grande sucesso, a gente gosta de voltar no tempo, não gosta não, meu povo? Gosta de ir lá pros tempos de Nintendinho, o NES, 1986 foi onde tudo começou. Início de algo da Nintendo, é quase impossível não ter Shigeru Miyamoto, o pai do Super Mario e do Donkey Kong. Até 1985, Miyamoto só tinha trabalhado com jogos estilo arcade, ou seja, games que você tem que pegar a ideia rapidamente e partir para o desafio. Geralmente um desafio enorme, parada difícil. Mas quando ele fez o Super Mario Bros. Original, o Miyamoto começou a sacar que pelo fato das pessoas estarem em casa e sem a pressão de ter que botar dinheiro em uma cabine para continuar jogando, as ideias poderiam ser expandidas, assim como a narrativa, a história. Tanto que o Mario 1 é muito maior que os jogos lançados em 1985, é só comparar. Aí assim, um ano depois, ele pensou: putz, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que pegar uma narrativa diferente, eu tenho que conseguir mergulhar nisso, botar os jogadores lá dentro. Algo que nenhum arcade reproduzia até então. A ideia foi mergulhar nos RPGs, um estilo que estava sendo muito popular como jogo de mesa desde o início da década de 1980, graças, lógico, a Dungeons and Dragons, o D&D, Caverna do Dragão para quem só viu o desenho. Vários e vários criadores de games já buscavam como adaptar aquela sensação de estar jogando um RPG para os consoles. Se isso fosse feito, outra vontade do Miyamoto ia se realizar. Uma coisa que ele sempre dizia que queria ser desde a época do primeiro Donkey Kong, um contador de histórias. The Princess Zelda! Zelda! E é agora que a gente começa a falar de uma polêmica. A primeira polêmica, na verdade, povão. Tinha gente que queria dizer que Zelda não é um RPG. Acredita, já mexiam com Zeldinho desde antigamente. O argumento era simples e até bobo, na minha opinião. É porque o Link aprendia magias de uma forma, o movimento do personagem também não era muito a cara de um RPG, parecia uma ação e coisa e tal. E ele nem tinha sequer uma ficha, sabe aquelas fichas tipo de RPG que você vai botando todos os seus dados, seus status, qual o nível de força, não sei o que, tira no dado, isso tudo. Não tem. E nos RPGs, mesmo de videogame, acabou tendo isso sim, né? O pessoal vai evoluindo e coisa e tal. E de Zeldinha é diferente, mas é uma bobagem. O que eu acho é que na verdade sempre houve hater. Hater hoje em dia tá falando de quê? Falando, Zelda é bom, mas não é igual o PlayStation 5 ou Xbox, porque ele não fica em 4K. Então, tipo, causando por causa disso, sabe? E, na verdade o jogo é incrível, independente de gráfico. Gráfico não é o que faz o jogo. Gráfico bom é massa de ver, mas não define o que é um jogo bom. Uau!
O significado do nome RPG é Role Playing Game, ou seja, é um jogo que você tem que sentir o impacto da aventura como se fosse o próprio personagem, ou no mínimo se importar com o drama daquele protagonista. Resumindo, povão, é um jogo que a narrativa tem que brilhar, mesmo que ela seja mais simples, como é o caso do Zeldinha original, de Nintendinho. Só que é muito importante também ter um mundo crível, onde você possa explorar o reino, paisagens, cidades, enfim, como se fosse um mundo real. Você decide por onde vai sair andando, e todas essas características estão presentes em todos os jogos da série, não importa qual. Então acabou essa história. Zelda é um RPG e não tem discussão. Ou vai dizer que você não sente o peso da missão do Link? Nada. Até porque hoje em dia, se você for ver bem, quase todos os jogos têm um pouco de RPG, porque eles tentam aprofundar a história, a maioria pelo menos. Só que aí assim, antes de mergulhar em Dungeons and Dragons, o Miyamoto decidiu que tinha que ter uma característica muito original para esse jogo, para ninguém considerar que ele estava só imitando um RPG de mesa que ele tinha visto. A decisão do nosso gênio foi revisar sua própria infância em Sonobe, que fica no interior do Japão, uma cidadezinha pequena dedicada a atividades rurais. Se o Miyamoto fosse aqui de Fortaleza, era o que ele ia dizer: vamos revisitar minha infância, e Zelda se passaria tipo no Trairi. Conhece Trairi? Bota a foto do Trairi aqui. Oi, Trairi. Aliás, vamos frisar aqui que o Miyamoto é um cara que nasceu em 1952. Não tinha games nem tecnologia avançada na vida dele até a década de 1970, quando o cara já era adulto. E se a gente contar que essa Sonobe era uma cidade com muito mato e areia naquela época, então ele era um moleque que fazia o quê? Brincava de pipa, peão, bila na rua, tá ligado? Em entrevista, Miyamoto revelou que na infância saía explorando a natureza local sozinho, passando por encostas, florestas e até cavernas perto da sua casa. Nessas andanças, ele disse que se surpreendia quando encontrava lagos isolados, outras aldeias, coisas bem remotas. E ó como é louco, ele disse que tinha um medinho assim, tô com medo, o que eu faço aqui? Mas eu tô de frente pra uma caverna, eu não vou entrar, rapaz, eu sou menino maroto, eu sou menino danado, eu sou menino malina. Pegava uma lanterninha, ia lá atrás entender o que é. Estão notando como esse cara viveu um RPG na infância? Essa sensação de explorar o ambiente natural é um dos pontos chaves de The Legend of Zelda. O cara tentou simular isso que trazia pra ele alegria e a nostalgia das aventuras da infância, pra ver se todo mundo tinha essa mesma experiência. E olha que eu acho que tiveram, viu, meu povo? Porque desde antigamente Zelda tava lá, ó, bombando. Agora sim, faltava ele criar os personagens principais. Primeiro, o Link, um menino elfo de roupas verdes que captura fadinhas. Claramente o bicho é baseado no Peter Pan, um personagem que o Miyamoto adora abertamente. A princesa Zelda foi inspirada por uma romancista e pintora americana, a Zelda Fitzgerald, porque ele adorava o nome dela. Parecia ao mesmo tempo um nome importante e uma pessoa agradável, segundo as palavras do próprio. Nosso amado e saudoso Robin Williams, né, o ator que fez inclusive o Peter Pan em Hulk, a volta do Capitão Gancho, também gostava do nome Zelda, também gostava de Zelda, chegou a fazer propaganda de Zelda e o nome da filha dele, que fez a propaganda com ele, é Zelda. Hi, I'm Zelda Williams. Yeah. What a great name for a girl. Para completar essa mistura, o co-criador Takashi Tezuka quis adicionar elementos das lendas do Rei Arthur. Por isso a espada é tão marcante nas mãos do Link. O Tezuka queria claramente também que essa obra tivesse um quê de Senhor dos Anéis. Agora vamos pegar esse engodo que ficou. Olha a mistura doida, povão. Tem Dungeons and Dragons, jogo americano. Tem o interiorzinho do Japão, por causa da infância do Miyamoto. Peter Pan, que é um autor escocês, né? E ainda Senhor dos Anéis, que é sul-africano, J.R.R. Tolkien. Tinha como uma misturada dessa não dar certo? Tinha não, né? Só que o game não estava pronto. Na cabeça dele, sim. Mas e a jogabilidade? É uma parte importantíssima para prender o público. The Legend of Zelda apresentaram sempre uma mistura de quebra-cabeças, ação, aventura e exploração em todas as suas versões. Nos games 3D, também passaram a adicionar momentos com jogabilidade furtiva, onde a gente tinha que evitar inimigos enquanto avançava. Sabe aquela coisa lá, Metal Gear? Snake, Link, Zelda! Chama o Link de Zelda não, que ele magoa. Mas tu é o Zelda, cara.
Um dos grandes destaques foi a adição de áreas ocultas, normalmente achadas em buracos ou derrubando paredes com bombas. Cada jogo dessa série principal de Zelda é dividido em 3 áreas. Um mundo superior, que conecta todas as áreas, permitindo ao jogador liberdade de ação, áreas de interação com outros personagens e masmorras, labirintos, sempre lotados de inimigos mais difíceis, chefes e até itens especiais. Era inovador demais para 1986. A gente não pode deixar de dar créditos para quem veio antes, né? Teve coisa assim que influenciou dentro desse meio tecnológico, na verdade dentro do meio de jogos. Essa questão dos labirintos e tudo mais, tem jogos importantes do Atari 2600. Por exemplo, o Adventure de 1979, onde já existia o conceito de labirinto e de randomização de itens. Isso aí era o RPG que se tinha na época, povão. Zelda basicamente pegou, deu uma lapidada, refinou o bagulho, evoluiu antes de Pokémon e expandiu de maneira inimaginável esse conceito. Para fechar esse negócio faltava a trama. Como o resgate de donzelas estava mais do que em alta na época, esse seria um dos pontos principais. Mas como a gente falou antes, desta vez, tinha que ir um pouco além do básico. Então ficou mais ou menos assim. Link é um corajoso jovem da raça dos elfos de Hylian, que devido às suas virtudes acaba sendo divinamente orientado a proteger Zelda, uma princesa mágica que é a reencarnação da deusa Hylia. Os dois devem lutar para salvar a terra mágica de Hyrule do vilão Ganon, um maligno senhor da guerra que se tornou o Rei Demônio. Ganon deseja usar a Triforce, uma relíquia sagrada deixada pelas 3 deusas criadoras de Hyrule e que agora se encontra despedaçada ao redor do mundo. Quando ele pega a Triforce com ela nas mãos, o Ganon pode fazer o mundo à sua própria imagem. Sempre tem, né? RPG sempre tem essas relíquias que, meu Deus, é bem Senhor dos Anéis, um anel para todos governar, é o triângulozinho para todos governar. Lá ele! Eita, não pensa besteira não. E era chegada a hora, botar os jogos nos cartuchos, botar na loja e ver o que a galera ia dizer. Quer dizer, não era não, porque o primeiro Zelda, pra quem não sabe, não saiu num cartucho de Nintendinho, ele saiu em disquete. Alguém aí lembra o que é disquete? São essas bolachinhas aí que mal cabiam 2 MB de arquivo, mas que foram muito utilizadas durante as décadas de 1980 e 90. No caso, o Nintendinho japonês tinha uma entrada de disquetes, o Famicom Disk System, e isso facilitava para salvar o jogo. Pro lançamento americano, o game foi transferido sim para um cartucho, que continha uma bateriazinha para salvar o jogo, mais uma inovação trazida por Zelda. Depois disso já era, né? Correu naturalmente. The Legend of Zelda recebeu críticas altamente positivas e foi um best-seller da Nintendo. No Japão atingiu 1 milhão de cópias em seu primeiro dia de lançamento e nos Estados Unidos se tornou o primeiro jogo de Nintendinho a vender mais de 1 milhão de cartuchos só naquele país em 1987, aumentando para mais de 2 milhões em 1988, 3 milhões em 1990, isso só com os americanos, porque no mundo todo o tempo foi passando e o negócio chegou em quase 7 milhões de cartuchos. É cartucho, hein? Dá pra empilhar, não. E é engraçado, povão, que aqui no Brasil, mesmo com todo esse sucesso de Zelda lá fora, não chegava, sabe? A galera não tava acostumada. Acho que muita gente conheceu o Zelda foi pelo desenho de 1989, que chegou a parar por aqui. E, por exemplo, meu irmão é um que viu mais o desenho do que jogou o jogo, o primeiro. Essa é a força tripla da sabedoria, Link. Os personagens de Zelda também apareceram em outro desenho do mesmo ano, que era Capitão N, que juntava vários personagens de jogos do Nintendinho. Até porque Capitão N era Capitão Nintendo, né? O pessoal que trabalhava, os jornalistas das antigas, até depois, anos 90, né, por aí, tinham que pegar esse sucesso e fazer alguma coisa. Hoje em dia é até fácil, vamos combinar, a internet bomba, o Twitter bota o hype lá em cima, tem informação em tudo que é buraco, no seu e-mail de jornalista. Antes era esperar a revista de videogame pra saber mais sobre seu Zeldinha. E a galera que fazia as revistas aqui no Brasil penava pra buscar alguma coisa que desse uma matéria boa. Fui o criador do chefe, da Super Game, da Game Power e da revista Super Game Power, que juntou as duas. Alguns me confundem com o próprio chefe.
Zelda é um jogo que apareceu, se não me engano, pra gente primeiro na Game Power, que é dedicado à Nintendo. A gente recebia essas informações através de revistas japonesas. Tínhamos o Akira, que sabia ler japonês, que traduzia pra gente, revistas americanas, norte-americanas dos Estados Unidos, revistas inglesas também. E a gente pegava as fitas nas locadoras e jogava. Eu fiquei nessas revistas de 90 a 94. No período da pré-informática, a gente passava horas e horas e horas para conseguir fotografar todas as telas e fases e truques que a gente queria conseguir. Zelda é um jogo marcante por ser um dos primeiros jogos de console mais sofisticado, mais lento, mais pensado e muito difícil. Eu me lembro vagamente, na época, no início dos anos 90, de quando um dos nossos jogadores, conseguiu chegar no fim, e foi um grande momento dentro da redação. Parou tudo, chamou todo mundo para ver como é que era quando acabasse o jogo de Zelda, o que não era nada fácil. Eu mesmo não consegui. O negócio é tão bom, meu povo, que até hoje em dia continua sendo bem visto e bem avaliado e é considerado um dos títulos mais influentes da história. E quando um grande sucesso surge, com ele vem o quê? Continuações, algumas duvidosas, estranhas, spin-offs talvez, se liga. O segundo game, Adventure of Link, de 1987, mudou completamente o estilo da jogabilidade. E eu acho muito estranho isso, sabe, povão? Porque, sei lá, eu não gosto. Em 1991, A Link to the Past virou um dos maiores jogos de todos os tempos. Foi lançado para Super Nintendo e basicamente pegou tudo que o Zelda original criou e colocou em gráficos e jogabilidades mais bem trabalhadas. Esse título é tão querido que ganhou uma sequência direta, a primeira da franquia, no ano de 2013, lá no Nintendo 3DS. Esse foi A Link Between Worlds, também um dos tops de qualidade desse portátil. Só um parêntese que eu não tinha falado aqui, é que as histórias sempre são diferentes, né, a cada Zelda. Por isso que eu disse que teve essa continuação direta, é porque um Zelda é uma coisa, outro Zelda às vezes é a mesma história, basicamente contada de outra forma. Sempre são jogos separados, ou quase sempre. Mas voltando aqui, antes do 3DS, o Link já havia se aventurado em games de bolso. E eu não tô falando do Game Watch oficial da série de 1989, não. E sim de Link's Awakening, de 1993, lá do Game Boy, que ganhou cores em 1998 no Game Boy Color. E pasmem, povão, um remake HD pro Nintendo Switch em 2019. Outra revolução aconteceu com The Legend of Zelda Ocarina of Time, que além de ter sido uma das principais justificativas para as pessoas comprarem um Nintendo 64 e um dos jogos mais queridos da série até hoje, introduziu um sistema de mira que permitia ao jogador travar a câmera em NPCs, inimigos ou amigos, o que simplificou o combate 3D e foi replicado em milhares de jogos da concorrência, até mesmo games de outros estilos que em nada lembravam Zelda. Veio então em 2002 o Wind Waker, que criou um universo completamente diferente de tudo que se havia visto até hoje. O impacto real veio na apresentação de Twilight Princess em 2004 para Wii e GameCube. E esse foi o momento mais rockstar, o momento mais showman do Miyamoto durante a carreira dele toda. Real, vocês virem as cenas da E3 desse ano, vocês vão ficar, como assim? Vocês vão ver que eu vou botar. Só que
que depois de 30 anos de games tinha aquela dúvida, né? Zelda ainda vai conseguir ir além? Então chegou 2017 e vieram com o grandioso Breath of the Wild, no menosprezado Wii U e no novíssimo Nintendo Switch. Não é difícil escolher o meu Zelda favorito, o difícil é ele ficar no posto por muito tempo. Já foi Ocarina of Time, já foi A Link Between Worlds, já foi Breath of the Wild e agora é o recente Tears of the Kingdom. Eu diria que o mais revolucionário da franquia é o Breath of the Wild, porque ao mesmo tempo que ele rompeu com aquele modelo encapsulado que já vinha desde o game original lá do Nintendinho, ele também coloca um mundo aberto e livre para ser explorado, ao mesmo tempo que mantém o mesmo espírito que a franquia sempre teve. Então ele acaba sendo ali um casamento perfeito entre o tradicional e o moderno. Apesar dos jogos em mundo aberto serem a bola do momento naquele ano, o que fez Breath of the Wild causar impacto foram suas mecânicas, considerada quase uma nova forma de se trabalhar jogos em mundo aberto. O negócio foi tão revolucionário que é até complicado a gente detalhar o quão importante foram essas inovações e simplificações de sistemas apresentados aqui de forma rápida, sem acabar partindo para um review completo. Mas eu acho que basta dizer que muita gente considera que os jogos em mundo aberto devem se dividir em antes e depois desse Zelda. Zelda Tears of the Kingdom para Nintendo Switch foi feito na cara dura. Se o Zelda Breath of the Wild, que veio antes, é o maior jogo da série e um dos maiores da década passada, não vamos deixar de lucrar em cima de tudo isso, não é mesmo? E não foi feito de forma vergonhosa não. Tears of the Kingdom é tudo que os fãs mais queriam e agora tá aí na lista dos concorrentes a game do ano, sem que a lista tenha sido feita e ainda com muito jogo para lançar até o fim de 2023. Aliás, esse ano tá sendo complicado, hein? Complicado no bom sentido pro mundo dos games, porque sente o que já saiu, povão. Tem esse Zelda Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, que é um dos maiores da franquia, vem aí Street Fighter 6 com modo inédito em mundo aberto, Mortal Kombat 1 prometendo renovar a franquia, Diablo 4, que é aguardado há tempos pelos fãs. Tá complicado, povão, não é fácil não. E por fora, correndo ali, querendo pegar uma vaga, ainda tem o famigerado Final Fantasy XVI, que eu não sei se ele vai pegar essa vaga não, mas ele vai tentar. Voltando a Zelda, apesar da trama manter a mesma estrutura do anterior, onde o foco está muito mais em eventos do passado do que do presente, o texto conseguiu ir além, dando aquela sensação de ser ainda mais envolvente. Os elementos adultos ficaram mais presentes em Zelda a partir de Breath of the Wild, e aqui há um impacto maior nas cenas violentas, até porque o reino foi destruído pelas forças do Ganon. Tears of the Kingdom, ele me impressionou demais por expandir um mundo que já era gigantesco no game anterior. E aí ele conseguiu trazer também novas mecânicas de exploração e combate, além das possibilidades de construção e combinação de objetos. Esse game, ele é um grande acerto da Nintendo. Agora a jogabilidade, mesmo tendo sido considerada a maior revolução do jogo anterior, ainda está encontrando mais espaço para se renovar. Acreditem se quiser. Tudo isso graças aos novos poderes do Link, que usam e abusam da criatividade da nossa e da galera que criou, porque dá pra usar de várias formas nesse mundão aberto, gigante. Por exemplo, para resolver um puzzle, existem diversas opções que vão mudar de acordo com como você pretende usar essas habilidades. Não tem mais aquela forma única e programada de se sair de uma situação. Você analisa o puzzle e começa a criar planos diferentes para desvendar o mistério, e certamente ter uma nova ideia pode acabar resolvendo a questão. Para mim, a maior dessas inovações está em um item chamado Ultra Hand, que é tipo um adesivo que vai colocar 2 ou mais itens juntos. Com essa Ultra Hand em mãos, a gente consegue, por exemplo, criar uma escada. Imagina aí, sei lá, tá cansado de escalar essa montanha na mão, na marra, aí tu quer criar uma escada. Tu cria quase tudo que tu quiser, dá pra criar, povão, até veículo. Velozes e Furiosos de Hyrule lá.
Enfim, esse jogo chegou detonando, povão. Ele tem uma jogabilidade que é boa, que é legal, que é parecida com o anterior sim, mas ele conseguiu ao mesmo tempo quase fazer com que Breath of the Wild parecesse ultrapassado. Eu disse quase, calma. Pode parecer exagero, mas a sensação que passa é essa, que a gente evoluiu muito de um Zelda para o outro. Não é à toa que ele se tornou a maior estreia de um game de Zelda, com 10 milhões de cópias vendidas mundialmente nos 3 primeiros dias, que é também o maior número de vendas em estreias dentre todos os jogos da Nintendo. Então não tem mais o que discutir não, né? Quem tá afim de jogar ainda tem alguma dúvida? Se é que rolou alguém que no mundo com essa dúvida, vai sem medo. É um jogão que vai ser eternizado assim como o anterior. E é incrível como a Nintendo não tem errado quando lança jogos das suas principais marcas. Mario, Zelda, me procure um ruim aí, difícil. E é isso, povão, mas quando a gente tá falando de Zelda, a gente tem que lembrar das galinhas. Vocês lembram disso? O apoiador desse vídeo de hoje trouxe até a galinha aqui, ó. Ó o Link dando espadada. Virou um hambúrguer. Eu adorava ficar dando espadada na galinha. Muito bom, e virou um clássico também, né, de Zelda, o Link correndo atrás das galinhas. Por isso que eu tô comendo um sanduíche de frango, não é por isso, porque eu acho que eu sempre como sanduíche de frango, às vezes até quando tem hambúrguer. O importante é que quem tá apoiando esse vídeo é o pessoal da Jamburger, uma hamburgueria que eu já conheço há algum tempo, que apoia a cultura geek, e eles têm hambúrgueres de todos os tipos, meu povo. Tem o clássico, que tem picles, bacon e por aí vai, tem um com mussarela empanada, e tem até com bacon doce. Todos muito bons, mas hoje, além do Link, eu precisava de frango mesmo, né? Frango empanado, tomate, maionese, tá tudo aqui, tudo juntinho, é bom demais. Segue a galera do Jamburger, vocês sabem que vídeos desse tipo dão trabalho, ter pessoas que apoiem, empresas que apoiem, só segue, não tô dizendo pede o sanduíche agora, segue, você vai ver as postagens deles, os stories, e vai ter uma hora que você vai lembrar, aquele que eu vi no replay, vou pedir hoje pra provar. E é isso que a gente quer, belezinha? Fazendo isso você colabora também por mais vídeos assim aqui no canal. Se inscreve, dá like e aproveita e dá uma olhada no clube de inscritos. Eu vou aqui comer meu sanduíche do Jamburger e terminar meus audinhos, que eu ainda não terminei não. Mais um vídeo pra conta.